Eu quero trazer imagens também que chamaram muito a atenção em todo o mundo, que foi o momento em que bombas atingem o prédio da TV estatal islâmica do Irã nesta segunda-feira. Vamos acompanhar. Pode, daqui a pouquinho vocês rodam então? Beleza, a gente vai preparar então a imagem, eu fiz todo um sistema, um mistério, uma cara assim, aí você chama e obviamente nesses momentos a minha energia não permitiu que essa imagem entrasse. Agora sim, vai lá. موضوعات مختلف خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما است. آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. Para vocês que estão nos acompanhando pela rádio, né, e pela TV, há justamente o momento da transmissão na linguagem deles. Vocês percebam que as bombas vão caindo ali ao redor e ela continua na programação. Mas vai chegar um momento em que acontece um bombardeio muito forte que atinge diretamente o prédio da estatal e nesse momento, de fato, a programação acaba sendo interrompida porque a poeira da destruição provocada pela bomba acaba impedindo que a programação continue. E aí, ao mesmo tempo em que ela narra, as imagens acontecem. E aí, na hora que cai de fato um míssil, ó, uma fumaça de poeira toma conta do estúdio de televisão e a apresentadora tem de sair enquanto os gritos ali no bastidor continuam. E aí a gente se levantou muito o debate sobre essa imagem porque Israel mencionou que estaria atacando estruturas militares do Irã. E aí há um ataque feito a uma emissora, a uma TV estatal, que obviamente está informando a população iraniana de acordo com aquilo que o governo iraniano prevê. Vocês entendem que esse foi um ataque conduzido ou, de fato, acabou sendo algo imprevisto que atinge aquela região? Fábio Piperno, fale. A história de ataques cirúrgicos, eu diria para você que é conversa da carochinha militar, né? Porque será que, por exemplo, os ataques que vitimaram cerca de 50 mil pessoas em Gaza foram propriamente cirúrgicos? E a gente está falando de uma região, de uma extensão territorial pequena, no caso de Gaza, né? E uma população de 2.300.000 habitantes. Então, eu não engulo essa história de que são ataques cirúrgicos e tal. Nesse caso, por exemplo, para mim há duas possibilidades. Ou dispararam lá e casualmente pegou, ou então já miraram, né, um prédio supostamente civil e tal, exatamente para mexer com a autoestima e para falar, olha, a gente pode alcançar qualquer área aqui. Eu ficaria, honestamente, com essa segunda hipótese. Mas, momento algum, a história dos ataques cirúrgicos, para mim, cola. Né? Depois houve informações do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que esse seria um desses ataques cirúrgicos justamente para minar, digamos, a fonte de informação que hoje a população iraniana tem sobre os ataques que estão sendo conduzidos pelo Irã, como se esses ataques fossem os ataques vencedores, quando Israel quer dizer, na verdade, que a estrutura dele e o poderio dele seriam muito maiores. Fala, seu Zé Maria Trindade. Em uma guerra existem áreas estratégicas, né? Pontes, geradoras de energia, você detona estradas para impedir o fluxo de fornecimento de armas e munição. E, nesse caso aí, Israel entendeu de que essa TV, uma TV estatal, né, seria um desses pontos estratégicos. Então, foi cirúrgico, porque o objetivo foi exatamente atacar a TV. Existe um conceito de que existem algumas áreas que são, vamos dizer, elas não são parciais.
elas não podem ser atacadas. Por exemplo, assim, comunidades internacionais, como, de socorro, ambulâncias e tal, existem áreas. O mundo tem regra para tudo, né? Recentemente na política disseram, olha, até no Vale Tudo, não vale tudo, né? No Vale Tudo chamado, tinha lá as suas regras. Então, a guerra também tem regras. E o Irã já fala sobre crime de guerra. Né? Existem algumas evidências de que já houve um afastamento daquele ataque cirúrgico e já está extrapolando, ou seja, chegando ali à possibilidade de crime de guerra. O estranho é o Irã se preocupar exatamente com crime de guerra. Então, nesse caso aí, foi uma decisão deliberada de Israel por entender que não se trata de um ataque à imprensa, que é neutra, né? Numa cobertura, o jornalista ele não deve ser atacado e é crime de guerra atacar o jornalista, porque ele está ali para fazer uma cobertura e não exatamente para lutar de um lado ou de outro. Nesse caso da TV estatal, Israel entendeu que se tratava de um alvo estratégico. O que menciona as informações do governo aqui iraniano depois desse ataque é o seguinte, que o Irã emitiu um alerta de evacuação para os canais N12 e N14 de Israel. Essa ordem vem em resposta ao ataque hostil do inimigo sionista contra o serviço de transmissão da República Islâmica do Irã. Então, houve também uma evacuação das outras emissoras, justamente por conta do risco dessa imagem se repetir. Aliás, chama bastante atenção o fato dela permanecer ali, mesmo com os gritos ao redor, até o momento em que, de fato, a fumaça ali, né, de restos de construção e etc., acaba tomando conta do estúdio. Fala, Cássio. Evandro, a gente tem que olhar isso sob algumas perspectivas. Primeiro, o Irã, nós já dissemos aqui, é uma teocracia. Traduzindo para o nosso dia a dia, é uma ditadura. Então é óbvio que todos os meios de comunicação são vinculados ao Estado. E o Estado iraniano transmite à sua população as notícias de acordo com a sua interpretação. Se Israel quer fomentar um levante do povo iraniano contra o regime constituído, a primeira ação a ser tomada é exatamente essa: você quebrar toda a cadeia de comunicação para que o governo deixe de passar a sua impressão e deixe de incutir na população iraniana um sentimento anti-Israel. Então, acho que é um ataque cirúrgico e é um ataque planejado exatamente nesse sentido. Mas tem um ponto que também vale menção, nós discutíamos aqui no off. A jornalista se manteve até o final, né? Só no momento que não tinha mais condição alguma de permanecer, só aí ela saiu, né? Eu tenho dúvidas sobre as razões que a levaram a isso, se é amor à notícia ou medo de uma eventual sanção por ter saído antes da hora. Fala, Segré. Eu atribuiria esse ataque a uma questão bem cirúrgica, sim. Não me parece que seja casual. As informações à população, quando você tem um governo ditatorial, são muito importantes para esse governo. Eu gostaria de lembrar, inclusive, quando foi a Guerra das Malvinas, a TV argentina, na época da ditadura militar, era indicando que a Argentina estava ganhando a guerra. E eu lembro muito claro, meu pai já estava no Brasil e naquele momento ele me falava, não, a Argentina não está ganhando. Eu me informo pela TV brasileira e eu sei que os ingleses estão ganhando. Só que nós, aqui na Argentina, 1982, não tínhamos essa informação. A informação era única e era precisamente do governo ditatorial. Perfeito o comentário do Acácio. Os ataques cirúrgicos existem, sim, ao ponto que um míssil entrou num apartamento, não no prédio, num apartamento de um dos dirigentes iranianos. E respeito dos 50 mil civis que morreram na faixa de Gaza, que menciona Piperno, devemos lembrar que Hamas utilizava escudos cíveis para proteger os seus mísseis, os seus armamentos e os seus dirigentes. Aí é muito mais complicado, mas toda a imprensa, não toda, eu não me incluo, grande parte da imprensa acusava Israel por essas mortes, e que foram 50 mil. Tem dirigentes do governo que falam que Israel matou 12 milhões de pessoas na faixa de Gaza, quando, como muito bem mencionou Piperno, são apenas 2,3 milhões de habitantes no total, que obviamente não morreram.
Exatamente, Gustavo Segré. Eu quero chamar novamente o Luca Bassani, que tem informações aqui de uma apuração que ele fez com uma fonte iraniana. Conte pra gente, Luca. Pois é, Evandro, nós sabemos que o Irã é um país onde o acesso à informação é extremamente restrito, até mesmo durante tempos de paz. O acesso à internet ele é muito dificultado, não só a velocidade da internet ela é muito lenta, mas também não é permitido acessar sites ocidentais, as mídias sociais, o YouTube, o próprio e-mail. Então, muitas pessoas que fazem o uso de VPNs, ou seja, algumas ferramentas que possam mudar o IP do seu computador, têm se informado através de outras fontes, principalmente fontes turcas, árabes, sunitas e até mesmo a mídia ocidental, para saber de fato o que acontece. Uma das minhas fontes, uma amiga minha que vive no Irã, inclusive eu estive no Irã há alguns anos, me disse que por lá, atualmente, a mídia estatal só mostra os ataques realizados pelo regime iraniano dentro de Israel, ou seja, dando demonstrações de força, enquanto os ataques acontecem em Teherã e em outras cidades, podendo colocar a população em próprio risco. Ela diz que, por enquanto, as mídias estatais não estão funcionando a ponto de dizer para a população, olha, vocês têm que se dirigir a tal ponto que é seguro, ou utilizar as estações de metrô ou tais bunkers para poder se proteger dos ataques. Muito pelo contrário, eles passam essa retórica de que está tudo sob controle e que Israel estaria completamente em chamas. Parte de Israel, de fato, está em chamas, mas é só mostrando um lado para fazer com que esta versão da força interna do regime iraniano está ainda completamente garantida pelo regime dos ayatollahs, o que nós sabemos o que não é verdade e pode colocar de fato pessoas em risco, como a própria jornalista que aguentou até o fim, até onde podia na frente das câmeras, mas imagina tantas pessoas que acompanham isso, estão em algumas regiões que não foram atingidas, mas podem ser atingidas e não há a informação correta. Isso também faz com que vidas sejam perdidas, infelizmente. Interessante, viu, Luca Bassani? Obrigado pelas informações até aqui. Já já eu converso mais com você. Piperno, como é que você avalia essa informação trazida para o Bassani e o quanto a guerra de informação... O Zé sempre menciona isso aqui também nas análises que ele faz, o quanto a guerra de informação muitas vezes se torna maior do que o próprio conflito e traz consequências também tão graves quanto. Normal, infelizmente normal numa guerra. Todos os países do mundo agem assim. Não é à toa, por exemplo, que Edward Snowden, né, acabou sendo procurado aí mundo afora, foi, enfim, se refugiar na Rússia porque ele vazou informações militares confidenciais e que eram sonegadas à imprensa que muitas vezes, né, ela é, mesmo nos países, mesmo nas democracias ocidentais, proibida de divulgar informes de guerra de países em conflito. Uhum. Não é, assim, totalmente livre a divulgação dessas informações. Aliás, em Israel, basta ler o jornal Haaretz, o jornal que faz oposição ao regime Netanyahu, ao governo Netanyahu. Não foram poucas as vezes que o Haaretz denunciou censura. Isso, infelizmente, acontece também nas democracias. Possível, amanhã depois de acontecer, a gente, claro, obviamente torce para que isso jamais ocorra do Brasil entrar num conflito, isso vai acontecer aqui também. Né? Então, vejam, não é propriamente uma novidade o que acontece lá, ainda mais se tratando de uma teocracia. Zé Maria Trindade, quero te ouvir nesse termo. Pois a imprensa... Ela tem uma obrigação de cobrir tudo, né? Inclusive conflitos. Existem jornalistas que gostam desse tipo de cobertura, né? Se especializam e existem critérios e treinamento. Recentemente mesmo houve um treinamento aqui para jornalistas que cobrem conflitos internos aqui, manifestações, como se proteger. Já houve vítimas. E, durante a guerra, existem, sim, vítimas, jornalistas que que vão lá cobrir, não jornalistas ligados a um lado ou a outro lado. E é interessante, Cine, que não é nenhuma novidade essa guerra de informação. Eu vi no Museu da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, uma guerra de comunicação que se fazia na Itália contra os brasileiros, né? Mostrando os brasileiros de muleta, de que eram cobra, ou seja, do mato, e tentando baixar o moral da tropa brasileira. E eles jogavam papel, passavam de avião e jogavam essas ironias sobre a tropa e nas cidades, né?
Então, lá atrás, né, isso na Segunda Guerra já havia, e na Primeira também, mas na Segunda Guerra especificamente, esse material que eu vi, já havia essa guerra de informação. É claro que hoje não se joga papel, e sim a guerra de informação através da internet. E isto é muito importante, porque, de um lado, levanta o moral e transmite informações. E lembro também, eu li sobre isso, sobre cobertura de guerra, das pessoas que iam desenhar, né? Não havia fotografia, que eles desenhavam a guerra ou tentavam imitar ali o que estava acontecendo através de desenhos e escreviam à mão, ou seja, sempre houve cobertura de guerra e sempre houve informação. Agora é o seguinte, durante uma guerra, passar detalhes do seu efetivo, da sua localização, é dar armas ao adversário, ao inimigo. Então, é natural que se tente preservar todas as suas informações de efetivo, condições da tropa, localização e assim por diante. Mas a imprensa tem que ir atrás, e a imprensa está se especializando com equipamentos novos, e eu vou te falar, eu sou um admirador do jornalista que se especializa em cobertura de conflitos. Não é fácil, ele apanha dos dois lados. Com certeza, Zé. Fala, Piper. Só uma coisa, e o Zé vai se recordar disso, por exemplo, os célebres documentos do Pentágono, foram divulgados pelo jornal The Washington Post e só foram de fato divulgados mediante ação na justiça, porque o jornal obteve toda aquela documentação e o governo americano tentou impedir. Outra coisa, hoje mesmo eu li que o governo de Israel emitiu comunicados aí para que as pessoas procurem não divulgar vídeos de áreas atingidas, até para não dar esse subsídio para o outro lado, né? Para mostrar, eventualmente, o tamanho dos estragos e as áreas nas quais o sistema de segurança se mostrou vulnerável. Aliás, né, muitas das informações, o Gustavo Segré estava mandando aqui para mim agora, né, que os portais da Argentina publicam que Israel tem controle do espaço aéreo do Irã. A gente trouxe esse destaque aqui na abertura do nosso 3 em 1. E de que maneira, Gustavo Segré, que você acredita que, de fato, as informações divulgadas sobre esse poderio, sobre esse controle todo que Israel tem sobre o Irã se confirmariam? Se controla o espaço aéreo, já a situação é mais complexa para o Irã. E uma informação que me chamou a atenção, estou acompanhando também portais de outros países, é que Irã está pedindo que a população se mantenha unida. Isso chama atenção, porque tem dois fatores que sempre unem a população: conflito e aquela questão de defesa de soberania e democracia. E quando você tem guerra, a população tende a sentir que vem alguém de fora ameaçar a paz interior, e isso leva as pessoas a se juntar, a se unir, mesmo com discrepâncias em relação ao governo de turno. Quando um dos países, em caso Irã, está pedindo para a população se manter unida, é que não está unida, senão não precisaria pedir isso. E isso pode ser uma antessala do que Israel está tentando, através de derrocar o regime, por via desses ataques, pedindo para a população se levantar. Me chamou a atenção essa informação, Evandro.